Bom, devido à divulgação científica que hoje temos, com várias pessoas com acesso a informações rápidas e outros N fatores, muita gente já tem o conhecimento, né, já tem ideia da questão sobre o Big Bang, né, apesar que esse nome é bem equivocado a respeito dessa questão, e também sobre a questão da expansão do universo, né. Com isso, já vi muita gente me perguntando, bom, se há um Big Bang, né, nasceu de um ponto singular, e o universo está se expandindo, então é lógico a gente pensar a questão do centro do universo, né, um centro absoluto. Bom, essa pergunta, querendo ou não, ela é lógica, né? Mas enfim, ela é interessante. Eu quero poder construir com vocês uma ideia bem legal sobre isso e poder responder essa pergunta com a visão assim das evidências que nós temos hoje, né? Bom, com o passar do tempo, a ideia do universo para a humanidade teve várias mudanças, né? Por exemplo, para Aristóteles, o universo era finito e esférico com o planeta no centro dele, né? No centro do universo. Também tivemos o Giordano Bruno com o universo infinito e imutável, né? E essas ideias desses filósofos têm uma base filosófica interessante, né? Não nasce do nada. Também tem veio a ideia do Thomas Digger, não sei pronunciar, sobre de um universo infinito, estático, com tempo infinito, tá? E plano. Ou seja, acrescentou mais coisas, deu tempo ao universo, deu uma geometria ao universo, né? E o Thomas, ele teve influência do plano cartesiano também. Então foi hoje praticamente todo mundo já sabe que as evidências mostram que o universo que é finito, né? Só que ele está se expandindo. E digo mais, não, ele está em uma expansão acelerada. Quanto mais longe nós vemos, né, quanto mais longe nós observamos um ponto do universo, mais rápido ele está se expandindo, tá? Mas como que nós chegamos nessa conclusão? Bom, eu vou dar uma devagada, né? Percebeu que parece que eu estou desviando do assunto, mas não. Eu vou responder a pergunta, a questão do centro do universo, tá? Mas eu quero fazer uma construção legal. Então, para isso, antes de tudo, nós vamos entender o que é o efeito Doppler, tá? Todos nós, todos nós estamos familiarizados com este fenômeno que eu vou apresentar aqui agora. Aconteceu, né? O carro, que é uma fonte de onda, né? Através dele as ondas se propagavam, só que ele é uma fonte em movimento, né? Ele não está parado. E o que a gente percebe através dos nossos sentidos, do ouvido mesmo, é que quando o carro se aproxima de nós como referencial, a gente está parado, né? O referencial inicial. Quando ele se aproxima de nós, as ondas, né, o som, ele é mais agudo, e quando ele se afasta, o som é mais grave, né? Isso aí é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, o que acontece? Vamos imaginar primeiro, vamos pensar que esse carro está parado e está saindo a buzina. As ondas se propagam, né, no meio, né, no caso o ar, ela vai espalhando, ela vai crescendo, né? E essa forma, a forma que ela se propaga, ela é bem simétrica. Imagina se você joga uma pedrinha no lago, você cai uma pedra no lago, ela bate no lago e a onda se propaga de forma simétrica, ela se espalha por todo o espaço, né? Só que no caso, como a fonte está em movimento, a gente tem que imaginar, por exemplo, qual é o exemplo que eu dei? Quando você joga pedra, existe uma frente de onda, essa onda vai movimentando, só que a próxima frente de onda que vier vai ser no instante posterior, só que vai ter um momento em que o carro desce uma deslocada, o carro vai deslocando enquanto a onda vai se propagando.
Então, na direção que o carro anda, a tendência dessa onda é ter uma sua frequência aumentada, porque é como se tivesse entre aspas, tivesse um esmagamento dessas ondas na sua frente, né? Enquanto atrás as ondas a frequência estivesse diminuindo, portanto, o comprimento de onda estivesse aumentando, né? Então a gente vê, quando o carro está vindo, a gente percebe, né, que as ondas estão, para nós está parado, as frequências estão aumentando, por consequência, o som é mais agudo, a frequência aumentou, então o comprimento de onda diminuiu. E quando a gente percebe o carro indo embora, a gente percebe um som mais agudo, porque a frequência diminuiu, portanto o comprimento de onda aumentou. Esse é o fenômeno do efeito Doppler, tá? E assim, e como a luz também é uma onda, tá? A gente pode perceber efeitos parecidos com o efeito Doppler na onda de luz, que é a onda eletromagnética. Vamos analisar a onda visível. A onda visível também tem seu comprimento de onda, tem sua frequência, tá? As características de onda, só que ela consegue se propagar no vácuo, diferente da onda mecânica, como a onda sonora que a gente acabou de analisar. Então, quando a gente tem um objeto luminoso aqui, por exemplo, o Sol, uma estrela, né? Quando ele se move em nossa direção, o fenômeno é parecido, só que a gente não percebe com nossos ouvidos, a gente vai perceber com os olhos mesmo, tá? Quando ele é a mesma coisa. Quando esse corpo luminoso se aproxima da gente, a sua frequência tende a aumentar. Portanto, o comprimento de onda tende a diminuir. Se esse objeto estiver se afastando da gente, a sua frequência tende a diminuir, portanto, o seu comprimento de onda aumenta. E como que a gente percebe isso? Como a gente não ouve, a gente percebe isso. Essas luzes tendem a ter um desvio para o vermelho, elas tendem a ficar para o vermelho caso ela estiver se distanciando da gente, como nós observadores. Caso ela estiver aproximando, essa luz tende a ficar azul, porque o azul tem uma frequência maior. E como está se aproximando a frequência para nós observador aumentou, essa luz tem um desvio para uma frequência maior, que é o azul, tá? Um exemplo que eu vou dar agora vai ficar mais claro, que eu vou pôr aí para vocês. Ficou bem exemplificado, né? Aquilo que eu tentei explicar aí, tá? Então, onde é que eu quero chegar com isso? Então, é o seguinte. A gente chama de redshift o desvio para o vermelho e o blue shift o desvio para o azul. Por que eu estou explicando isso? Existe um cara chamado Hubble, tá? Que elaborou um telescópio chamado telescópio Hubble. Ele, ao analisar, né, diversas galáxias no espaço, e os comportamentos delas e tal, ele percebeu que, em sua extrema maioria, havia um redshift, né, um desvio para o vermelho nas galáxias, em extrema maioria. Ou seja, se há um redshift, um desvio para o vermelho, isso nos mostra que as galáxias estão se expandindo, né, estão se afastando da gente cada vez mais. Assim, por que cada vez mais? Porque cada vez que ele via umas galáxias mais longe, mais desvio para o vermelho ela teria. E isso mostra que
as galáxias mais distantes da Terra, mais rápido elas vão se distanciando da gente, né? Bom, isso faz parecer, bom, se tudo está distanciando de nós, então nós estamos no centro da Terra, né? Ó, desculpa, nós estamos no centro do universo, né? Não é bem isso, não é isso. Aonde você estiver, não importa se é aqui, se é numa galáxia, milhões de anos-luz, você também perceberá que todas as coisas estão se afastando de você, do seu referencial. Então não significa que onde você está é o centro do universo, entendeu? E essa expansão, então tá, descobriu então que não é simplesmente as galáxias que estão se expandindo, mas o espaço em si, o espaço que ocupa, né, aquilo que nós estamos no meio, né, o espaço mesmo, entre, aqui, ó, entre minha mão e outra, ele está se expandindo. Não é que as galáxias estão saindo, o espaço em si está se expandindo, o espaço está crescendo e cada vez mais rápido. Dependendo da distância, ela fica mais rápido, cada vez mais rápido. E essa expansão foi prevista como consequência da física relativística de Einstein. Einstein, a consequência da matemática relativística de Einstein, deu por consequência que o universo estava se expandindo ou contraindo. Alguma coisa estava acontecendo. Só que Einstein não aceitava isso. Ele defendia a ideia do universo estacionário. O próprio Einstein não defendia. Ele deu muita coisa lá e tudo mais. E essa teoria da relatividade tem em seu axioma, né, em sua base, é que a velocidade da luz é absoluta para qualquer referencial inicial. Ou seja, a velocidade da luz é a mesma se você estiver viajando num trem, por exemplo, viajando num avião, ou se eu estiver parado, a luz tem a mesma velocidade. Em resumo, nada pode viajar mais rápido que a luz. Nada do universo pode viajar mais rápido que a luz. Qual que é a consequência disso? Várias consequências. Mas eu vou abordar sobre uma, que é a seguinte. A gente consegue ver o passado através das nossas observações astronômicas. Nós vemos o passado. Quando a gente olha para o Sol, a gente não está vendo o momento exato do Sol. A gente está vendo o passado, mas não um passado tão distante. A distância da Terra ao Sol leva em cerca de 8 minutos a trajetória que a luz faz do Sol até aqui. Ou seja, o Sol está 8 minutos luz da Terra. Quando a gente olha para o Sol, né? Aquele meio embaçado, quando a gente olha para o Sol, a gente não está vendo a luz dele no instante do agora. A gente está vendo uma imagem de 8 minutos atrás, que viajou o espaço. Uma outra estrela, na verdade vai ser um sistema de estrela que eu quero falar, é a Alpha Centauri, tá? É um sistema de estrela que está a 4,4 anos-luz da Terra, de nós aqui. Ou seja, quando a gente olha para a Alpha Centauri, a gente não está vendo, a gente está vendo o passado dela. Se ela explodir neste momento agora, a gente só vai perceber isso daqui a 4,4 anos no futuro. Também temos a Betelgeuse, que é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Órion, né? Ela está a 642 anos-luz da Terra. O que eu estou querendo chegar aqui? Que eu estou quase chegando na conclusão. É o seguinte: quanto mais distante a gente vê no espaço, quanto mais distante a gente conseguir, mais para o passado a gente vê, correto? Se você tiver um telescópio imaginário super potente que consegue ver suficientemente longe, isso significa que você vai ver suficientemente no passado. Se você consegue ver tão longe assim, vai chegar um momento que você vai ver o Big Bang. Qual que é no universo a coisa mais antiga que tem? O Big Bang, que é o começo, né, do universo, é o começo, o Big Bang. Então, se a gente tem voltando, a gente tem um telescópio suficientemente poderoso para ver
a distância maior que a gente conseguir, suficientemente distante a gente conseguir enxergar, a gente vai ver a coisa suficientemente antiga, que é o próprio Big Bang. Isso aqui é só uma ilustração que eu quero fazer, porque se você realmente tiver esse telescópio super poderoso, você não vai conseguir enxergar o Big Bang em si, porque houve no universo um momento que era muito gás, densidade de gás era muito forte, você não conseguiria enxergar além desses gases, você não ia ver um Big Bang. Mas o que eu quero dizer é só para exemplificar, tá? Então tá, mas para onde eu deveria apontar meu telescópio para ver essa distância suficientemente boa para eu poder enxergar o Big Bang? Para qualquer lugar que você aponta. Onde é que você apontar no espaço, você sempre vai ver o passado suficientemente no passado. Então, onde você apontar o telescópio, quanto mais distante você vê, mais no passado você vai ver. Para onde você quiser apontar. Então, para onde você aponta esse super telescópio, ele vai ter lá a sua imagem lá do Big Bang. O que isso quer dizer? Que o Big Bang ocorreu no universo. O centro do universo é o próprio universo. Ele não tem um ponto em que você vai olhar e vai enxergar. Esse é o centro. Porque aonde você olhar suficientemente longe ou suficientemente no passado, lá vai estar o evento Big Bang, onde o universo deu o seu início, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Espero que esse assunto foi interessante aí. Muito obrigado aí.